Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e nesse vídeo eu vou mostrar o meu setup 2025. Basicamente eu vou mostrar os meus servidores, vou mostrar todos os hardwares na qual eu tenho e eu vou explicar o motivo na qual eu utilizo eles e se realmente vale a pena ter esse mesmo modelo ou vale a pena ter um modelo maior. Por que eu vou mostrar isso? Basicamente eu mostrei em alguns vídeos porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, mas nunca mostrei tudo reunido só em um vídeo. Além do mais, nesse vídeo eu só vou focar na parte digital, o painel de controle de cada aplicativo ou de cada sistema. Não vou mostrar especificamente onde que ele está localizado e como que seria a visão dele, porque ele está uma bagunça e eu não quero mostrar essa bagunça no momento, até eu conseguir organizar, deixar ele bonitinho, daí possivelmente no futuro eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei no começo desse vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar o meu setup 2025. Eu vou focar mais para o painel, na qual eu consigo controlar cada aplicativo e vou explicar o motivo na qual eu uso esse sistema e se realmente vale a pena ou não. Então nós vamos ir passo a passo. Primeira coisa que é o mais importante, na minha opinião, seria o nosso network. Como que a gente conseguiria monitorar a nossa rede. Por quê? Normalmente quando você contrata um provedor de internet, eles oferecem um roteador de graça. O roteador que ela vai querer dar vai ser o roteador mais barato possível para conseguir atingir a velocidade requerida e assim por diante e manter um nível mínimo de segurança. Por que eu falo isso, nível mínimo de segurança? Basicamente, os roteadores que o ISP vai oferecer, os provedores de internet, eles vão oferecer um roteador que tem pelo menos gigabyte de internet e basicamente port forwarding. E todas as portas vão ser bloqueadas, a não ser que se abra e vai ser teu próprio risco de deixá-las abertas. Daí não vai ter mais nenhuma configuração. Você não pode configurar diferentes VLANs, você não pode configurar diferentes Wi-Fi, você não pode configurar muitas coisas, proteções e assim por diante. Por isso mesmo que eu decidi utilizar um outro roteador na qual oferece mais funções para você. Mais monitoramento e um pouco mais de segurança, na qual você tem prevenção de invasão, você tem bloqueios de alguns lugares específicos, você pode criar diferentes VLANs, você pode fazer muito mais coisa. O preço dele é um pouco mais caro, ou bem mais caro, que seria o gratuito do seu provedor da internet, porém, considerando o tanto de opções que você teria, ele funciona muito melhor. Então, se vocês vierem aqui na minha tela, aqui está a tela na qual meu painel do meu sistema de internet. O que eu estou utilizando seria Unified Dream Machine. Esse router, eu já tenho ele faz um tempo, eu acredito que comprei em 2019 ou 2018, então agora nós estamos em 2025, já faz 6, 7 anos que está rodando. Ele roda 24/7 e ele continua funcionando muito bem. Porém, ele tem algumas limitações. Minha casa é um pouco grande, não tão grande, porém eu tenho problema em questão de diferentes floors ou diferentes andares. Porque eu coloquei laminado, basicamente eu criei um Fard Cage ou uma gaiola de Fard no andar de cima e no andar de baixo. Então, meu roteador que teria o Wi-Fi, ele está localizado na parte de baixo. E quando eu tento utilizar meus celulares na parte de cima, ele não funcionava. Por isso mesmo que eu vou ter que adicionar mais acessos remotos. Uma das vantagens desse sistema é que se eu quiser colocar mais acessos remotos, eu posso simplesmente colocar o quanto eles quiserem. Se por acaso eu quiser colocar mais acesso remoto, eu posso colocar quantos acessos remotos eu quiser e ele vai só adicionar e vai dividir a conexão entre diferentes usuários. Outra coisa que é muito interessante é que se por acaso um access point tem um sinal mais forte, ele vai fazer a troca automática, ele não vai ficar conectado num dos Wi-Fi lá embaixo e depois vai esperar até ele perder o sinal. Ele simplesmente vai fazer esse switch de modo muito mais fácil. Um que estaria nesse andar de cima, exatamente localizado no teto da casa, e o outro que estaria dentro da garagem, porque minha garagem é fora da casa e eu tenho alguns aplicativos lá, alguns dispositivos, então eles estariam conectados em lugares diferentes. Outra das vantagens que esse sistema oferece é que você pode configurar diferentes portas. Então vamos supor que
Aqui na minha casa tem mais sinais de Wi-Fi com as portas específicas, então ele vai fazer o out switch para outras portas para garantir que não vai saturar. Então desse jeito, um estaria na porta 11 ou a banda 11, ou estaria na banda 6, no 5.0 estaria na banda 36 e 48. Assim ele não vai interferir um ou outro e ele vai evitar que, se por acaso sair do andar de baixo e andar de cima, o Wi-Fi de baixo não vai interferir no Wi-Fi de cima e assim por diante. Outra coisa que é muito interessante seria o controle de dispositivos, na qual você consegue ver quais são os dispositivos, o que ele estaria conectado e qual que seria a velocidade, a utilização dele, quanto tempo que está conectado, e você pode conectar o nosso network. Então eu poderia falar que aqui estaria em um Wi-Fi específico, aqui estaria em outro Wi-Fi e aqui seria em outro Wi-Fi. Cada um deles está configurado de modo em que todos os meus dispositivos, os smart dispositivos, vai estar conectados nos dispositivos appliance. Todos os servidores e outras coisas vão estar conectados no meu network e alguns outros dispositivos vai estar no meu home. Porque eu configuro VLANs específicas, um dispositivo não vai ter conexão específica ao outro dispositivo e por isso mesmo que ele bloqueia. Além do mais, eu consigo criar VLANs na qual ele vai ter cabeamento e cada porta do meu switch ele vai ser uma VLAN específica e não vai ter conexão específica para outra VLAN. Se eu vim aqui, ele vai explicar um pouco mais quais seriam as conexões, o que estaria conectado em cada um. Aqui seriam os meus rádios, então aqui eu conseguiria ver qual que seria a frequência, qual que seria a velocidade que ele está conectando e qual que seria a potência de sinal e quanto de interferência que ele teria. E por fim, eu poderia criar toda a minha especificação. E aqui ele fala todos os diferentes sites que ele for conectado. Se eu quiser, eu posso bloquear o acesso de algum aplicativo ou algum dispositivo específico aos meus aplicativos. Vamos supor que eu não quero que ele conecte para esse site Salesforce, esse aplicativo, então eu posso vir aqui e colocar bloquear. Se eu vir em configuração, daí eu posso fazer um monte de configuração. Eu posso configurar diferentes Wi-Fi, eu posso configurar diferentes networks, eu posso configurar diferentes internets. Então vamos supor no meu ISP, eu vou conectar aqui como primário, se eu tivesse o segundo eu poderia conectar como secundário, assim por diante. VPNs, teleports e poderia conectar site to site. O que seria site to site? Esse site to site garantiria que se por acaso eu tivesse um roteador na casa dos meus pais, vamos falar, e um roteador aqui, eu poderia fazer esse match ou esse merge de networks. Então, se por acaso alguém que estaria na casa dos meus pais quisesse acessar o meu servidor, ele não precisaria utilizar uma VPN, por causa que seria uma conexão direta. E mais importante ou mais interessante disso seria a parte de segurança. Aqui na parte de segurança você pode criar portas específicas, você pode criar policies específicas, você pode criar localizações específicas e assim por diante, na qual você tem muitas outras interferências. Você pode fazer o nosso protection e agora ele apareceria upgrade this cybersecurity by Proofpoint. Eu não testei esse sistema ainda, ou pelo menos eu testei e não deu certo, fez algumas configurações erradas, então eu tive que fazer o backup anterior. Uma coisa que é boa é que você pode simplesmente fazer o backup e restaurar. Então qualquer modificação que você fizer, você pode falar, ops, não deu certo, vou recuperar. Então basicamente aqui seria o nosso network, o mais importante, na minha opinião, que ele controlaria minha casa. E agora seriam meus dois servidores. Eu teria o alpha, beta e eu poderia colocar o gama. Na verdade, o gama não está localizado aqui em casa, está localizado na casa dos meus pais. E eu não tenho a VPN, não configurei site to site, então basicamente ele vai utilizar o Telescale e conectar na casa dos meus pais. Mesmo assim, eu teria meu servidor primário, na qual ele está 24/7 funcionando, que seria meu Synology NAS. Antes que você pergunte, sim, esse Synology NAS é um pouco mais velho, ele foi produzido em 2020 e eu continuo utilizando basicamente 5 anos de idade, porém eu não tenho necessidade de fazer o upgrade. Até saiu a versão 2023, porém como que ele está setado, eu não preciso melhorar ele. Se eu vim aqui Storage Manager, o que eu fiz? Eu coloquei meus 4 HDs aqui no meu device. Então vamos esperar um pouquinho até ele localizar. Então o que eu fiz? Eu tenho aqui meu storage, na qual eu teria meus 4 HDs conectados e mais 2 SSDs. Esses SSDs funcionariam como cache, então se por acaso eu quiser que a informação grave rapidamente, ele vai gravar primeiramente no cache, depois ele vai migrar para o meu HD, na qual ele garante um pouco de velocidade, ou ganho de velocidade quando está copiando e transferindo informação.
Lembrando, porque eu quero fazer o cache write, eu preciso ter 2 HDs iguais para garantir que se por acaso um deles falhar, eu continuo tendo a informação do outro e não vai perder essas informações até ele terminar de gravar. Atualmente ele está quase cheio, eu só tenho 2 TB livres, porém eu não utilizo para muita coisa. Eu tenho meu Plex instalado, eu tenho meu radar, meu sonar, meu overseas e assim por diante. O Ember eu uso algumas vezes, mas não tanto, eu uso mais o Plex. E aqui eu utilizo o overseas para escolher o filme que eu quero, assisto o filme e depois eu faço a limpeza desse filme do meu servidor, então eu não preciso muito espaço. Anteriormente eu tinha feito um servidor conectado no cloud, utilizando o Google Cloud e assim por diante, com muita mídia, porém não vale a pena fazer isso, porque a primeira coisa, o cloud não é gratuito mais, ou pelo menos não tem um espaço limitado, e outra, você tem muita mídia, você fica procurando o que você quer e às vezes você não acha. O mais interessante é, eu quero assistir isso, vou lá, escolho o que eu quero assistir e assisto, e depois volto para uma outra opção e vou assim por diante. Porém, meu servidor não estaria seguro se por acaso eu só teria esse Snowden NAS. Por isso mesmo que eu teria o meu outro servidor. E esse outro servidor, no momento, ele está rodando um computador antigo com 2 HDs e ele está rodando basicamente backup. Ele liga, faz backup e desliga. Liga, faz backup e desliga. Então, uma vez por semana ele liga, recebe todas as informações, espera que o meu sistema do Snowden NAS verifique as informações. Após isso, ele vai desligar e vai deixar desligado. Como eu falei, esse sistema não fica diretamente ligado porque não tem necessidade dele ficar ligado. Ele simplesmente liga, faz backup, desliga e eu consigo salvar informações, salvar energia. E a mesma coisa eu faço com o meu Snowden NAS. Meu Snowden NAS, durante a noite, eu coloco aqui Hardware Manager, Power Management, e de segunda a sexta ele vai desligar 1h da manhã, na qual eu não preciso utilizar isso depois desse horário, normalmente eu estou dormindo, e na sexta e no sábado ele vai desligar por volta das 2h, porque normalmente depois desse horário eu vou estar dormindo. No dia seguinte, lá pelas 8h ele vai ligar e vai estar o resto do dia ligado, e daí desliga pelo menos desse período da noite, eu economizo energia, economizo meu hardware e não vai fazer diferença nenhuma porque ninguém vai estar utilizando. Se por acaso eu perceber que eu precisar utilizar por causa que eu estou de viagem, tá um fuso horário diferente, assim por diante, então eu vou simplesmente desabilitar essas 2 informações que eu posso habilitar remotamente e daí eu poderia estar utilizando. Então basicamente eu expliquei sobre o meu network, eu expliquei sobre meus 2 servidores. Esse aqui eu esqueci de comentar que seria rodando o OpenMediaVault. Por quê? Porque eu gosto do OpenMediaVault, ele funciona bem, ele é seguro, não me dá problema, tem todas as informações, configurações de storage e assim por diante, de modo muito mais fácil. E ele não é pesado. Eu poderia estar rodando TrueNAS? Sim, eu poderia estar rodando TrueNAS, porém seria mais pesado, seria um pouco mais complicado de fazer algumas configurações, e para o que eu preciso, o OpenMediaVault funciona bem, leve, sem problema nenhum, não utiliza espaço, não utiliza memória e eu não tenho problema nenhum, ele liga, desliga e assim por diante. Então, por fim, a última coisa que está ligado no meu network, que seria a configuração de informações, seria o meu Home Assistant. Meu Home Assistant, se eu vim aqui em Settings e vim agora About Sistema, Geral, e vim aqui em Hardware, aqui seria o meu Home Assistant funcionando no Raspberry Pi 4. Você vai perguntar, por que o Raspberry Pi 4? Você não teria o Raspberry Pi 5? Não vale a pena mais utilizar ele? Eu vou falar que não preciso estar utilizando. Se vocês olharem, com a minha utilização total, estaria entre 4% e 6% e assim por diante, e minha memória RAM estaria 1.5, no total de 4. Então, com quantidade de dispositivos ou quantidade de aplicativos que eu tenho, eu nunca utilizo esse Raspberry Pi 100%, então não teria necessidade de colocar um hardware mais potente, considerando que não preciso disso. Mesmo assim, se eu ir na casa dos meus pais, eu teria um Raspberry Pi 3 e ainda ele continua não chegando 100%. Então não há necessidade de eu fazer esse upgrade, considerando que ele está rodando 24/7, nunca deu problema e sempre está coletando informações, gravando informações e assim por diante. A única diferença é que nesse Raspberry Pi eu coloquei um SSD. Porque eu uso o grafeno, então ele está copiando um monte de informações dentro do meu
Raspberry Pi, e se por acaso eu utilizar um SD card, ele vai começar a falhar. Não necessariamente que eu não consigo SD cards grandes, eu acredito que esse HD é de 128 ou 64 GB, eu não me lembro direito, porém ele simplesmente funciona e não falha. Bem mais seguro que colocar um SD card, vai aquecer e assim por diante. Então, basicamente eu expliquei o sistema que eu estou rodando, e se vai me perguntar, Alan, vale a pena eu atualizar alguma coisa? Eu vou falar, no momento não. Meu Unify, ele já tem, como eu falei, 6 anos e continua funcionando perfeito, do mesmo jeito que seria no Day 1 ou no primeiro dia que eu comprei ele, e ele tem atualizações, ele tem suporte, ele é seguro, então não pretendo utilizar ou não pretendo atualizar ele. Aqui no sinal de NAS, todas as informações estão seguras, ele continua funcionando. Uma das limitações seria o Plex, porém eu utilizo normalmente, uma das utilizações seria a conversão de mídia, na qual se eu quiser fazer uma transcodificação, ele vai demorar muito tempo, porém todas minhas TVs são 4K e normalmente eu baixo ou 4K ou 1080p Full HD e assisto nelas, então coloco transmissão direta. Eu não permito que ele faça transcodificações, então eu não tenho problema para isso. Você me pergunta, Alan, e se por acaso você quiser utilizar no seu celular? E se por acaso eu quiser utilizar no celular, eu faço já a opção de adquirir a mídia em uma resolução menor, ou eu faço o download na resolução total. No celular eu acredito que já roda até 1080p Full HD sem problema nenhum, se por acaso eu estiver conectado na minha rede, e se por acaso quiser fazer o download, daí eu deixo fazendo transcodificação de noite, ou eu já seleciono uma opção mais baixa, uma resolução mais baixa para salvar espaço. Agora você vai me perguntar, Alan, e esse segundo servidor, você pretende colocar um outro Synology? Sim, pretendo colocar um outro Synology NAS, porque ele funciona melhor, eu consigo ter mais informações, porém o que eu vou fazer é, quando esse servidor ficar antigo, eu vou colocar ele para o lado, vou manter ele como backup, e daí eu vou comprar um outro mais potente para utilizar como meu main servidor. Então esse servidor antigo seria o meu backup, e esse computador eu estaria desligando e desativando, porque ele já faz um tempo que está ali e ele não é muito cost effective, ele é grande e assim por diante. Como eu falei, Raspberry Pi eu não vou atualizar e não pretendo atualizar tão cedo, a não ser que a quantidade de processamento chegar diretamente nos 60%, 70% e minha memória RAM está sempre cheia. Mas com a utilização do meu Home System, ele não chega nem perto do meu limite, então não tem motivo para atualizar. Então, basicamente, nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu expliquei um pouco mais meu sistema e por que eu utilizo. Se por acaso você quiser fazer alguma coisa parecida, você tem essa opção de fazer. Ou se por acaso você quiser montar uma coisa melhor, monte, porém depende do que você vai necessitar. Minha aplicação, todo o sistema funciona muito bem, não tem problema, não reclamo. Talvez em 2026, 2027 eu vou ter que atualizar, porém no momento não há necessidade. Então, se vocês gostarem desse vídeo e acharem interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!